Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e nós vamos para a nossa aula de número 4. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma ontologia e mostrar a plataforma do Aprendiz Moderno para fazer queries, para a gente conseguir acessar uma base de dados real de uma empresa. As empresas em geral elas usam plataformas de dados ou softwares que muitas vezes são baseados na internet. Então são sites, você entra no site interno da empresa e lá você vai encontrar ferramentas que vão te ajudar a conectar nas bases de dados. Então o papel do analista de dados não é ir a fundo na parte técnica de como as bases se conectam, se bem que é bom saber, mas não é essencial. Para isso temos os engenheiros de dados e engenheiros de software que são responsáveis por fazer as conexões e trazer os dados na mão do analista. E aí o analista vai executar as queries e fazer os dashboards, ou os gráficos, e trazer essas informações de modo visual para relatórios e para apresentar para os times dentro de uma empresa. Então, o papel dessa plataforma é fazer essa conexão, e geralmente essas plataformas são, como eu falei, baseadas na web, o que torna tudo muito mais dinâmico. Então é um software baseado na web. Eu vou mostrar para vocês a nossa plataforma do Aprendiz Moderno, que é baseada também num software real, que é utilizado por grandes empresas hoje em dia. Então vamos começar por o que é uma ontologia. Então, ontologia dá para resumir como mapa de uma base de dados. Não é o termo oficial, não é a maneira mais correta de se colocar isso, porém a ontologia nada mais é do que um mapa, uma tradução para pessoas conseguirem navegar dentro de uma base de dados. Conforme eu falei em outras aulas, uma base de dados é composta de diversas tabelas, e essas tabelas elas se comunicam. Então o papel da ontologia é mostrar como essas tabelas se comunicam e como acessar diferentes informações. Então, às vezes de uma maneira mais estruturada, essas informações não são colocadas todas numa tabela, pois senão a gente teria uma tabelona gigante com todas as informações da empresa e todo mundo acessando a mesma informação ao mesmo tempo, o que não se tornaria eficiente. Então, o que acontece é que as empresas distribuem as informações em diversas tabelas, em diversos sistemas. Então, você pode ter um sistema que cuida dos pedidos, um sistema que cuida da entrada de novos produtos, um sistema que processa as faturas. São sistemas diferentes, então eles possuem tabelas diferentes, mas elas se comunicam. Então, eu tenho um pedido aqui, eu tenho uma fatura linkada nesse pedido. Então, como linkar essa fatura nesse pedido é o que uma ontologia deveria mostrar. Algumas empresas maiores têm isso aberto, então assim que você entra numa posição de analista de dados, a primeira coisa que vão te passar é esse mapa, como conectar na base de dados e como acessar as informações. Porém, nem todas as empresas têm. Então, às vezes, você acaba fazendo a sua própria ontologia, anotando num caderno, anotando e entrevistando pessoas, conversando com pessoas de diversas áreas, para entender como esses dados estão localizados dentro da empresa. E é papel do analista de dados também fazer essa investigação, que geralmente leva bastante tempo. Então, eu vou mostrar um exemplo de uma ontologia para vocês aqui. Deixa eu abrir uma aqui. E essa é a ontologia que a gente vai explorar mais para frente nas próximas aulas. Essa é a ontologia que foi fornecida pela empresa Olist. Como vocês podem ver, todas as tabelas aqui elas têm o nome Olist. Esses desenhos coloridos são as diversas tabelas, e essas setinhas mostram como essas tabelas se comunicam, qual é a coluna que é a referência entre duas tabelas. Esses dados são fornecidos, conforme falei, pela empresa Olist, que é uma empresa de e-commerce, uma plataforma de e-commerce brasileira do Paraná. E eles forneceram esses dados na internet, disponibilizaram gratuitamente para cientistas de dados e analistas de dados explorarem essas informações e tentar extrair insights, ideias desses dados e compartilharem entre si em uma comunidade. E eu vou deixar o link na descrição para a comunidade Kaggle, que é uma comunidade do Google, e onde lá encontramos vários cientistas de dados e eles compartilham diversas tabelas e bases e tudo mais. Então vai estar tudo na descrição do vídeo. Então essa é uma ontologia, de modo geral, assim, de uma maneira mais simplificada. E basicamente ela mostra quais são as tabelas dentro de uma base. Então essa é a nossa base de dados, ela é composta de 8 tabelas. E essas tabelas se comunicam dessa forma. Então eu tenho uma tabela aqui que tem um review dos pedidos. Eu tenho uma tabela aqui que tem os pedidos em si. Uma tabela que tem os dados dos clientes. Então eu consigo linkar um pedido num cliente. Então um cliente pode fazer um pedido e através desse ID
que significa identificador, eu consigo conectar uma coisa na outra. Então, eu não preciso na tabela pedidos, por exemplo, orders, eu não preciso ter todas as informações do cliente, porque as informações estão aqui. A única coisa que eu preciso ter é o identificador do cliente. O identificador é como se fosse o RG. Então, qual que é o RG do cliente? Ah, tá aqui. Não necessariamente o RG, mas é como se fosse um identificador único para cada cliente. E aí, através desse pedido, eu tenho lá o identificador, consigo nessa base e fazer aquela join que a gente falou na aula 3. Se você não acompanhou, eu vou deixar o link no card para você acessar a aula 3, na qual falamos de joins rapidamente. Mas basicamente a join é o VLOOKUP do Excel, onde você linka duas tabelas. Então, é uma operação bem comum para quem trabalha com SQL. E aqui temos várias conexões, temos dados de geolocalização, que nada mais é que latitude e longitude, para a gente conseguir achar, por exemplo, um zip code, que é um CEP, no mapa. Então, temos diversas informações aqui, e a ideia é explorar isso. Porém, podemos explorar no Access, que a gente já usou nas outras aulas, e da mesma forma, como mostrei, eu só subi essas tabelas, então cada tabela iria aparecer ali no nosso Access, e a gente conseguiria fazer a query normalmente, chamando o nome da tabela. Porém, eu vou mostrar uma plataforma digital para vocês, e convidar vocês a acessarem essa plataforma 100% gratuita, que eu criei para conseguir ensinar. Porque quando eu comecei a aprender SQL, uma das minhas maiores dificuldades era encontrar bases de dados na qual eu pudesse praticar as queries. Porque as informações, como fazer uma join, como fazer um select ou alguma coisa do tipo, são bastante amplamente disponibilizadas na internet. Porém, os dados para você conseguir testar, eles não são. Então, eu vou disponibilizar essa base de dados chamada OList lá na nossa plataforma. Então, sem mais delongas, vamos para a plataforma em si. Eu vou minimizar aqui, eu já abri o site. Então, quando eu abro o site e faço o login, é isso que aparece para mim. É uma plataforma bem simples, mas ela contém os 3 elementos que eu quero cobrir nesse curso, que todo analista de dados, na minha opinião, deveria saber. Que são as queries, como fazer essas queries, as visualizações em dashboards e os alertas ou as automações que podemos fazer baseadas nas informações que temos. Então, essas são as 3 coisas que vamos cobrir. Então, aqui o primeiro passo é entender como fazer uma query. Então, essa plataforma ela é bem simples. Aqui no lado tem os dashboards, as queries e os alertas. A plataforma está mais ou menos em português, mais ou menos em inglês. Eu não vou traduzir tudo porque é importante vocês saberem também em inglês, porque a maioria das plataformas são em inglês, até porque a gente compra muito software do exterior, então muitas empresas vão ter essa plataforma em inglês, mas nada muito complicado. Eu venho aqui, eu passo o mouse aqui nesse mais, aí eu venho aqui em nova query, assim que eu clico, ele vai me aparecer as opções de base de dados, as bases de dados estão conectadas aqui, e eu tenho um ícone que mostra qual é o tipo. Nesse caso, esse elefantinho aqui é o Postgres, e conforme eu falei, cada base de dados é como se fosse um sabor diferente. Então, o SQL é bem parecido, mas tem algumas funções a mais ou a menos. O jeito de escrever muda um pouquinho, mas nada muito complicado. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é o SQL do Postgres, que vocês vão ver que é muito parecido com o que eu fiz no Access. Não muda muita coisa não, principalmente o básico. Vamos lá, aqui temos a nossa base de dados e aqui temos as nossas tabelas, conforme eu mostrei na ontologia. Por isso que é legal ter uma ontologia, porque ela vai mostrar como eu consigo linkar as coisas. Então eu vou aqui fazer minha primeira query. Então eu tenho aqui, por exemplo, os clientes. Então eu vou fazer aqui uma query que eu vou contar quantas linhas tem na minha tabela de clientes. Então eu vou fazer aqui um select. Conforme vocês podem ver, ele já me ajuda a autocompletar. São ferramentas profissionais, então um profissional dificilmente vai ficar escrevendo todas as letras. A gente já tem alguns, o que a gente chama de snippets, ou códigos pré-prontos, atalhos, que são bem parecidos com atalhos em jogo. Se você já joga online, você sabe que tem alguns atalhos em alguns jogos, então é bem parecido. Então nesse caso eu começo a escrever aqui, select, ele já aparece, eu posso clicar ou usar o tab. Eu aperto o tab aqui, ele completa para mim. Tem que ser letra maiúscula? Não necessariamente. Mas é uma boa prática você colocar as palavras-chave em letra maiúscula, porque o código fica mais legível. Então, eu vou colocar aqui em letra maiúscula. Eu sou meio chato com isso. Então, beleza. Aí eu vou colocar o count, que a gente já viu na aula 2, se não me engano. Aí eu vou ter que dar um nome. Então, count como
contagem, vamos dizer assim. Dou um Enter aqui para ficar mais legível. Não precisa, poderia escrever tudo numa linha só, mas é legal dar um Enter aqui para ir quebrando a query em linhas para ficar mais legível. Coloco From, aí eu coloco o nome da tabela. Ó, pode ver que tem várias tabelas aqui. Então, eu vou colocar a tabela Customers. E aí eu dou... é isso. Pronto. Aí eu posso vir aqui, clicar em executar ou dar um Ctrl mais Enter. Eu vou clicar aqui, ó, executar. Eu vou dar um allow aqui nas notificações. Pronto, já mostrou contagem, 99.441 clientes. Então, uma base bem grande, se não me engano, são 100 mil pedidos. E é uma base real de uma empresa. Então, vão ter muitos e muitos dados, nem sempre esses dados vão estar bem estruturadinhos, mas é parte do dia a dia fazer essa limpeza, como nós vamos ver nas próximas aulas. Então, nessa aula eu queria passar isso para vocês. E mais uma coisa que eu gostaria de passar para vocês é como observar o esquema de uma tabela. Conforme eu falei em outras aulas, as tabelas elas têm uma estrutura em termos de colunas. E todas as linhas obedecem à mesma estrutura, que a gente chama de esquema. Então aqui, se eu fizer um select asterisco, eu vou selecionar todas as linhas da tabela. E como a gente viu aqui, são quase 100 mil linhas, o que vai ser uma query bem pesada, vai demorar um pouquinho para rodar. Então o que eu posso fazer é só pegar as primeiras linhas, para ter só uma noção de como essa tabela aparenta. E para fazer isso, a gente usa mais uma keyword que eu vou estar passando para vocês, que é a limit. Eu escrevo limit aqui, já aparece, ó, limit como keyword. E aí eu coloco um espaço e coloco a quantidade de linhas. Então, por exemplo, 100. E aí o que vai acontecer vai rodar a query daqui para cima, então as linhas 1 e 2 vão rodar, e aí o resultado ele vai ser limitado nas 100 primeiras respostas. Então o sistema vai ficar contando as linhas, conforme for mandando as linhas, quando chegar em 100 ele para a query ali mesmo e só retorna aquilo, o que torna uma query muito mais eficiente. Então eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl Enter para rodar, e rapidamente já tem o resultado. Conforme vocês podem observar aqui embaixo, ó, 100 linhas. Ele já me retornou as 100 primeiras linhas. E aqui, ó, eu já tenho as colunas da minha tabela. Pode ver que eu tenho 5 colunas e nada mais. E todas as linhas respeitam a mesma estrutura. Primeira coluna é o Customer ID, que é o identificador do cliente, que é o que eu vou usar lá no meu mapa para conectar essas informações com outras tabelas, conforme eu vi na ontologia. Eu tenho o Customer Unique ID, o prefixo do CEP, zip code é CEP, a cidade do cliente e o estado. Como vocês podem ver, não tem muitos detalhes do cliente, não tem o nome, o telefone, o RG, o CPF, essas informações são informações privadas, então a empresa preferiu omitir e ao invés disso colocou um identificador na qual lá na base deles eles conseguem traduzir essa tabela lá na base deles. E essa é uma forma de proteger os dados, então eles não forneceram as informações mais detalhadas, porém eles forneceram informações de cidade e prefixo do CEP, que mostra, né, onde que a pessoa é dentro da cidade, mais ou menos, mas não identifica a rua da pessoa, por exemplo. Então aqui é um meio de fornecer essas informações. E conforme a gente viu na ontologia, antes eu estava na tabela de pedidos e agora eu estou na tabela de Customer, eu posso linkar essas duas tabelas através do Customer ID. O que significa que a tabela de pedidos também vai ter essa mesma coluna. Essa vai ser a coluna em comum entre as duas tabelas. Então vamos lá dar uma olhadinha. Ó. Se eu colocar aqui, ao invés de Customers, colocar Orders, que é a nossa tabela de pedidos, dar um Execute. Vou ter aqui a estrutura, ó, conforme eu falei, ó, tem várias outras colunas, tá vendo? É uma tabela diferente. Porém, a tabela contém também a coluna Customer ID, que é a coluna que eu vou conseguir linkar com a tabela Customers para conseguir puxar informações, fazer o join, que é o VLOOKUP do Excel, que é aquela mesma ideia, porém dentro do SQL. Então aqui eu tenho o identificador do pedido e tenho o identificador do cliente. Então eu consigo linkar lá e puxar, por exemplo, a cidade do cliente. Então eu sei de qual cidade é o cliente desse pedido aqui. E por aí vai. Então eu posso linkar aqui, ó, por exemplo, essa é como eu linko as duas tabelas. Se não ficou muito claro, não se preocupa, nas próximas aulas a gente vai começar a fazer algumas joins e aí vocês vão ver na prática como funciona, mas nessa aula eu só queria mostrar isso para vocês verem como eu consigo extrair algumas informações e utilizar o limit para conseguir ver o esquema da tabela, ou seja, as colunas que estão ali,
E como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns detalhes dos pedidos, né? Como a hora que ele foi comprado, o status, se foi entregue, quando foi entregue, data estimada de entrega. Então tem bastante informação do pedido. E a gente pode fazer algumas análises, como eu vou mostrar nas próximas aulas, como fazer análises como analista de dados. Era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa um like, por favor, ajuda bastante. Compartilha com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E se você se interessou por acessar essa plataforma, ela é uma plataforma que eu criei 100% gratuita. Eu vou deixar um link na descrição para um post no blog que mostra os detalhes, o passo a passo de como acessar essa plataforma, e você pode vir executar suas queries. É uma plataforma aberta, então as pessoas podem vir aqui, criar suas próprias queries, e aí todo mundo vai conseguir ver o código de todo mundo. É uma espécie de comunidade que a gente vai criar dentro dessa plataforma. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.